Bem, graças a Deus, eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né, que é o pastor Márcio. Eu estive meditando na palavra de Deus, e aí Deus ele falou algo forte, né, profundo ao meu coração, e eu senti no coração de compartilhar, né, com meus irmãos. Paulo lá em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, ele diz: Paulo enfatiza: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, do judeu ao grego. Ou seja, o poder de Deus é a palavra, amém? Eu gosto de entrar no manto, no mistério, né? Eu gosto de se encher da presença de Deus, mas o mais importante é a palavra, amém? É a palavra que dá vida, é a palavra que alimenta, né? É a palavra que abre as portas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que vai libertar não é eu dar uns 3 pulos, umas 3 rodadas aqui, né? Profetizar em mistério. Quando você fala em mistério, você fala em línguas estranhas. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a Bíblia diz que você ali está, né, entrando em comunhão com o Pai, né? É um dom, isso é maravilhoso para quem profetiza em mistério, para quem se enche da graça, né? Hoje estão valorizando mais visão, profecia, do que a palavra. E o mais importante não é eu dizer que eu estou vendo uma coroa, não é eu dizer que eu estou vendo um vendaval, né? Porque hoje quando você, né, passa uma revelação para uma pessoa, né, olha, eu estou tendo uma visão de um cavalo ou de um jumento, todo mundo já se espanta e já começa a procurar o profeta. Muitos louvores dentro da igreja, né? 2, 3 horas de louvores. Você vai para um devocional, para um culto, você pega o microfone para pregar, 8h30, o culto termina 9, meia hora de palavra, você tem 2 horas de louvor. Não edifica. Agora a palavra edifica, amém? Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Não me leve a mal, o meu ponto de vista. Mas, aqui em Mateus, capítulo de número 3, eu tenho aqui uma passagem, vai falar um pouco de João Batista, e chamou minha atenção, e eu gostei muito, que diz assim, versículo de número 3, capítulo de número 1, que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. O primeiro ponto que eu pego aqui, ou seja, tem algumas coisas que a gente precisa clarear sobre a vida de João Batista. É verdade que João Batista, ele passou 30 anos no deserto, ele passou 30 anos, né, comendo gafanhotos e mel. Todos entendem isso que eu estou falando, quem lê a Bíblia entende. Mas é interessante que João Batista, ele pregava a palavra, significa que ele lia a palavra, porque o que ele profetizou aqui, aleluia, foi intermédio do profeta Isaías. Significa que ele lá no deserto, ele tinha acesso aos pergaminhos, às escrituras, e aí ele pregava aquilo que ele lia, ou seja, ele era um homem inteligente, ele andava com peles de camelo, ele andava no sol quente, no deserto, passou 30 anos isolado no meio daquelas tribos, mas ele era uma pessoa que ele meditava na palavra e ele profetizava. Tudo que ele profetizava era baseado na palavra do Senhor. Ou seja, o que é que eu aprendo? O primeiro passo que eu aprendo é que nós devemos buscar a palavra do Senhor. É necessário que a graça e o conhecimento ela andem junto, né? A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, você desce a casa do oleiro, você pode orar, consagrar, jejuar, busque a presença de Deus, mas não perca o foco da palavra, né? Deus levantou o profeta Osés, ele profetizou: e o meu povo perece por falta do entendimento, do conhecimento. E lá em Mateus 24, versículo de número 35, a Bíblia diz: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o poder de Deus, não é eu aqui profetizar em mistério, não é eu rodopiar, eu falar para você uma visão, um sonho que eu tive. O mais importante é a palavra. O primeiro passo que eu aprendo aqui, João ele estava no deserto, João estava comendo gafanhoto, mas João ele não perdeu a essência do Espírito de Deus. João lia a palavra, João buscava a palavra e ele procurava viver a palavra. O que é que eu entendo?
que nós devemos tomar essa mesma posição que João tomou, meditar mais na palavra, para que a gente não venha ser enganado pelo diabo. Lá em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do incrédulo para que a glória de Deus, que é o evangelho, que é a palavra, ela não venha clarear. Ou seja, tem muitos crentes dentro da igreja que já está morto espiritualmente. Quando fala de campanha, de vigília, ele pula, ele roda, ele grita, mas quando chega na hora de ouvir a verdade, a palavra, buscar o conhecimento, ele começa a se afastar, a criticar. Hoje tem muitas pessoas que criticam pessoas que fazem o curso de teologia. É muito bom fazer teologia, estudar um pouco da escatologia, para que a gente não venha ser enganado pelo diabo, ser enganado pelo cão. E tem pessoas que não fazem, é interessante que elas não fazem, mas elas criticam quem fazem. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina aqui no livro de... Vamos aqui em Romanos, olha o que eu aprendo aqui em Romanos. Olha aí, Romanos, eu estou sendo aqui guiado pelo Espírito de Deus, amém? Romanos capítulo de número 14, olha o que diz aqui, vamos lá, né? Romanos, capítulo de número 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a liberdade dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? Então aqui nós... Você que lê, você que busca, né? Você que está fazendo o teu estudo de teologia, está estudando escatologia, não despreze aquele que não busca, mas também aquele que não estuda, aquele que não busca, não critique aquele que busca, porque o que nós aprendemos é que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E João Batista, ele estava no deserto. João Batista, ele tinha nenhum motivo ali para não buscar os pergaminhos. Mas é interessante que aquela tribo que estava lá era uma tribo que ela não aceitava. É como se fosse um racha na antiguidade. Isso aí já é história, né? É a história que nos ensina, né? Que aquela tribo que João Batista se encontrava, né? Eles classificavam até como os nômades do deserto, né? João Batista, ele teve, né, não uma parentesca com aquele povo, mas aquele povo, ele era um povo que a história diz que eles eram acostumados a orar, acostumados a buscar a palavra do Senhor, eles eram inteligentes, e eles veio do meio do povo de Israel. A diferença é que teve aquele racha, né? Eles não aceitavam, né? Quando Jesus chegou lá na casa de oração, e Jesus virou as mesas, ele, né, chutou as mesas, porque o povo não estava vivendo conforme a palavra do Senhor, né? O povo estava trazendo animais para dentro do templo, doente, cego, coxo, né? E Jesus, ele não aceitava aquilo, né? Eu aprendo uma coisa, eu aprendo que o melhor a gente tem que entregar para Deus. E aquele grupo de pessoas que amparou João Batista lá no deserto, aquele grupo de pessoas, foi justamente aquele grupo de pessoas, eles entendiam, eles conheciam as escrituras, ou seja, João Batista, ele não estava lá à toa. João Batista estudava com eles. É por isso que João Batista, quando ele profetizou aqui, né, aqui em Mateus, né, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui em Mateus, né, Mateus capítulo de número 3, cadê aqui, rapidinho aqui, Mateus capítulo de número 3, né, que diz assim no versículo 3, que diz assim, porque este é o redimo por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. Ou seja, outra coisa, sensibilidade, respeito, obediência. João Batista, ele sabia o seu chamado. João Batista, ele obedeceu o seu chamado às escrituras. João Batista, ele veio para preparar o caminho, o mestre. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que tem muitos crentes passando por cima da sua liderança, passando por cima dos seus líderes, amém? Cada um no seu canto, fazendo a obra do seu. João Batista, ele sabia, né, o seu chamado, e ele obedeceu o seu chamado, e ele viveu o seu chamado. E é interessante que quando ele percebeu que ele era o mestre, o Messias, o que ele fez? Ele não bateu de frente, ele obedeceu, ele se alegrou,
Então isso aqui é mais um ensinamento para mim e para você. Nós temos que ter, né, essa qualificação na nossa vida como obreiro. Respeitar os anciões, respeitar a nossa liderança, respeitar, né, os pastores. Né? A Bíblia nos ensina lá em Hebreus 13, versículo de número 17, que o pastor ele vai velar pela alma das ovelhas. É o pastor, ele vai velar. Então a ovelha ela tem que obedecer a voz do seu líder, a voz do seu pastor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, o cinto. Eu vou falar um pouco da cultura. A cultura judaica nos ensina que o judeu, quando ele sai sem o cinto, né, na verdade eles não costumam sair sem um cinto, porque o cinto representa autoridade, disposição, amém? O cinto representa firmeza, força, né? Por isso que quando Pedro foi preso, né, nós lembramos aquela passagem lá em Atos, que quando ele foi preso, tiraram tudo dele. E eu imagino que quando eles tiraram o cinto, eles disseram, olha, ele está despreparado. Mas quando o anjo desceu, o anjo disse, pega o cinto, pega as tuas percatas, né? Pega a tua capa. Olha aí, ou seja, Deus restituiu tudo aquilo que o diabo tirou dele. Eu já quero ser até profeta na tua vida. Então te prepara, porque tudo aquilo que o diabo tirou de você, Deus vai devolver. Amém? Então João Batista aqui, ele apareceu com aquele cinto. Eu imagino que quando ele entra na cidade de Jerusalém, eles observaram o cinto. Aí perceberam que ele não estava ali à toa. Ele estava sendo enviado. Ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado pelo Espírito de Deus. Sabe o que eu entendo? Que antes de eu e você estar exercendo alguma função eclesiástica aqui nessa terra, o nosso chamado veio do céu. Então ninguém pode impedir o teu chamado. Ninguém pode passar por cima da tua autoridade. Mexeu contigo, mexeu com Deus. Se levantou contra a tua vida espiritual, se levantou contra o chamado de Deus, porque foi assinado no céu. Porque o próprio João aqui, ele declara, se você for ler lá mais adiante, ele declara que nós não recebemos nada, a não ser que venha do céu. Então o teu chamado é do céu. Tudo que Deus entregou para ti, tudo que você possui hoje, tanto no secular como no espiritual e no físico, vem da parte do Senhor. Então que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, né? E eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Quem te escolheu foi Deus, e o chamado que Deus tem na tua vida é grande, vai crescer, não vai parar. Teu ministério vai crescer, vai prevalecer, e todos aqueles que estão se impondo contra o teu ministério, estão se impondo contra o ministério de Deus, porque quem te escolheu foi Deus, e tu vai crescer, aleluia, vai dar certo, vai dar fruto, tu não vai parar, tu vai continuar, porque quem te chamou tem poder. E João Batista, quando percebeu que era Jesus, ele se alegrou. Sabe o que eu aprendo? Uma outra função que nós temos que se alegrar com o crescimento dos nossos irmãos. Nós que somos líderes, quando nós levantamos uma pessoa para fazer a obra de Deus e está dando certo, está crescendo, nós temos que se orgulhar. João Batista, eu imagino ele olhando e dizendo, olha, deu certo, é ele mesmo, ele é o mestre, ele é o Messias, eu fiz a minha parte, eu vim preparar o caminho, eu vim tirar as pedras, eu vim tirar as muralhas, as barreiras, ele preparou tudo pro mestre. É assim que Deus ele age na minha vida e na tua vida. O teu chamado é o teu chamado. Amém? Deus te chamou, Deus te separou, Deus te qualificou. Amém? Não é de qualquer jeito. Nós entendemos que quando Deus chama, ele se responsabiliza. Deus preparou os discípulos 3 anos e meio e depois o enviou, foram revestidos, foram ganhar muitas almas. O apóstolo Paulo passou 14 anos na olaria. Nós precisamos descer a casa do oleiro. João Batista passou 30 anos no deserto e nós também precisamos descer. Então não te preocupa se você está aí no anonimato, se você, aleluia, está achando que foi esquecido. Não, continue orando, continue buscando, continue crescendo na graça e no conhecimento, que numa hora certa, no momento certo, Deus vai te levantar, Deus vai te tirar do pó, Deus vai abrir as portas, como facilitar para você, amém? Quero profetizar na tua vida que a partir de hoje o Espírito de Deus, aleluia, entregue tudo aquilo que você tem pedido para ele, amém? Que Deus vos abençoe, pastor Márcio e família. E quando Deus permitir que eu venha,
passar para meus irmãos o pouco que eu estou aprendendo. Isso é maravilhoso, né? Você ler a palavra, você entender o que Deus está falando, isso é bom demais, amém? Eu estou cheio da graça, você que está aí do outro lado também, sinta a presença de Deus através da palavra do Senhor, amém? A palavra, ela tem um poder para transformar, a palavra, ela tem um poder para levantar, a palavra, ela tem o poder para mover as águas. Imagine que as águas nesse momento estão sendo movidas dentro do seu coração, amém? Que Deus vos abençoe, pastor Márcio e família, amém? Que Deus vos abençoe e até outro dia, se Deus quiser.